queridos alunos, vamos a mais uma videoaula de pesquisa operacional. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos continuar na modelagem. Na aula passada, vi que ficou algumas dúvidas ainda em relação à modelagem, a criação da função, e hoje nós vamos reforçar com alguns exercícios para que não reste dúvida e a gente possa avançar. Essa é uma etapa fundamental da nossa disciplina, para que a gente entenda, essa modelagem da função, para só assim a gente passar, as restrições, as limitações e de fato a solução das nossas equações. Vamos lá? Bom, dando continuidade à nossa disciplina, vamos para dois exemplos nessa aula de hoje, para a gente fortalecer essa primeira etapa que é de extrema importância. Prestem bem atenção para a gente fortalecer essa primeira etapa que é da criação, a geração dos modelos, das funções a partir da ideia de pesquisa operacional. Vamos lá, mais um exemplo. Um alfaiate tem disponíveis os seguintes materiais: 16 metros de algodão, 11 metros de seda, 15 metros de lã. Para um terno, são necessários 2 metros de algodão, 1 metro de seda e 1 metro de lã. Para um vestido, são necessários 1 metro de algodão, 2 metros de seda, 3 metros de lã. Se um terno é vendido por 300 e um vestido vendido por 500, quantas peças de cada alfaiate deve fazer de modo a maximizar seu lucro? Então, essa é a nossa questão e vamos agora para a nossa resolução. Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma vez a gente tem um problema que requer que a gente, logicamente, que a gente interprete. Lembrando sempre, a pesquisa operacional é necessário que a gente tenha uma visão holística do que está acontecendo ali nesse momento. Então, lá na aula passada nós tínhamos aquele exemplo lá dos bombons e aqui é uma questão extremamente semelhante. O que é que nós temos? Mais uma vez, o que é que nós temos que buscar? As nossas variáveis, que é o primeiro elemento, que é o x1 e o x2. Isso é o que a gente tem que buscar, são essas variáveis. E o que é que nós temos aqui? Duas situações, não, dois elementos. Nós temos o que é necessário, três elementos, vamos colocar assim, Nós temos os materiais que ele tem à disposição, que são três: algodão, seda e lã. E nós temos dois produtos que são feitos a partir desses materiais. Um deles é o primeiro produto que nós temos, que é o terno, e o outro produto que nós temos é o vestido. Nós temos aí que é o nosso segundo produto, ou nós temos dois produtos. Então aqui parte da nossa questão é esse entendimento. Então qual é a primeira variável? A quantidade de ternos que devem ser produzidos. E qual é a segunda variável? A quantidade de vestidos que podem ser produzidos a partir desse material que nós temos aí à disposição. Então, esse aqui é o X da questão. Então, nós temos aí o terno que ele vende a R$300 e nós temos o vestido que ele vende a R$500. E aqui nós temos, em cada um, nós temos as quantidades. No terno ele tem lá, é necessário 2 de algodão, 1 de seda e 1 de lã para fazer. No vestido, a gente precisa de 1 metro de algodão, 2 metros de seda, 3 metros de lã. Nós vamos precisar disso para gerar a primeira equação? Não vamos precisar disso para entender o problema. A gente só vai usar esses dados, que são as quantidades específicas de cada um, quando a gente for tratar de restrição, limitação e realmente for resolver o problema lá na frente. Agora o que a gente precisa entender é o que? Quem são as variáveis envolvidas, Quem está ali, de fato, próximo, para que a gente tenha condições de solucionar esse problema. Então, qual é a equação que eu gero a partir daqui? Eu tenho que a primeira variável, é a quantidade de ternos, que é vendida a R$300, e a segunda variável é a quantidade de vestidos, que é vendido a R$500. Então, essa será a minha equação, basicamente. Então, qual é o objetivo? Que é o grande cerne, está aqui, maximizar o lucro.
Então aqui a gente tem o Lzinho aqui, o lucro maximização, é igual a quantidade de ternos, no caso a variável, vezes multiplicado pelo valor que ele será vendido. Então nós temos aí 300x1 mais, eu vou colocar aqui embaixo, mas é tudo junto, né? Mais 500x2. Então esse aqui é o meu modelo, a minha equação. Bem simples, bem prático. Então, o que é que eu quero saber no fundo aqui? Qual é o que é que eu pretendo aqui com essa equação? Saber quantos ternos a R$ 300 eu preciso vender, mais quantos vestidos a R$ 500 eu preciso vender para maximizar meu lucro, levando em consideração o quê? Quanto de material que eu tenho disponível e o quanto eu vou precisar, logicamente, para fabricar cada um desses dois elementos. Então, esse é o X da questão que a gente deve compreender aqui, certinho? Vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos lá para mais um exemplo para a gente, né, esclarecer de vez essa primeira etapa, né, que é a etapa da modelagem, né, da construção das nossas funções. Vamos lá. Uma empresa presta consultoria para pessoas físicas e jurídicas, né? Então, os serviços prestados são de alta qualidade e há uma grande procura pelos seus serviços. A empresa pode escolher quantos clientes de cada tipo irá atender, né? Suponha que o valor cobrado por cada consultoria seja de um salário mínimo para a pessoa física e de 3 salários mínimos para a pessoa jurídica. Suponha também que a procura de clientes do tipo pessoa física seja no máximo de 15 clientes por mês. Já a procura de clientes pessoa jurídica seria de no máximo 10 clientes por mês. Qual é a pergunta? Qual é o objetivo? Como maximizar o lucro dessa empresa de consultoria. Então vamos lá para a resolução, que a gente vai para os detalhes da questão. Bom, pessoal, aqui nós vamos, né, primeiramente, mais uma vez, interpretação. Vamos compreender, né, os elementos que estão contidos nesse problema, né, que foi nos posto. Né, lembrando que essa atividade aqui é uma atividade que está, né, na apostila que eu deixei para vocês lá no Classroom, né? Aqui nós vamos tratar desse exemplo aqui ainda algumas vezes durante a nossa próxima aula, né, que é tratar, né, da execução de fato do problema. Mas vamos lá. Aqui nós vamos para o que é que cerca esse problema. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma empresa de consultoria, né, que aí ela tem, mais uma vez, vamos lá fazer passo a passo. Nós precisamos entender qual é o objetivo e nós precisamos entender quais são as nossas variáveis. Então, qual é o nosso objetivo? Aqui a gente já acabei de falar lá no finalzinho do slide anterior. Então, nosso objetivo aqui para esse problema é maximizar lucro. Né? Todos os problemas envolvendo pesquisa operacional, ou eles serão de maximização ou de minimização. Né? A gente não fez nenhum de minimização ainda, mas nós vamos fazer em breve. Então tá aí, maximizar lucro. E aí nós temos as nossas variáveis. Nós vamos buscá-las, né, agora em breve. Vamos lá. Os serviços prestados por essa empresa são para dois tipos de clientes. Então nós temos o cliente tipo 1, que nós somos o cliente pessoa física. E nós temos o cliente tipo 2, que é o nosso cliente pessoa jurídica. Né? Então aqui a gente já dá uma ideia de quais são nossas variáveis, mas nós vamos continuar. Suponha que o valor cobrado, né, por uma consultoria seja de um salário mínimo para pessoa física e de 3 salários mínimos para pessoa jurídica. Então aqui a gente já tem aqui dizendo, para os clientes pessoa física, tá aqui o valorzinho de 1, a gente cobra 1. O cliente pessoa jurídica, a gente cobra 3 salários mínimos. Então tá aí, né, o X da questão. O que é que ele quer também? Suponha
né, que a procura de clientes do tipo pessoa física seja no máximo 15 e a procura por clientes pessoa jurídica seja no máximo 10. Então, nós temos pessoa jurídica que nós vamos ter no máximo 15 clientes por mês e pessoa jurídica no máximo 10 clientes por mês. O que é isso aqui? Nós não vamos tratar ele ainda na aula de hoje, mas aqui já adianto para vocês que são os fatores limitantes, né, que são o que é o máximo de clientes que eu posso atender. Então está me limitando, né? É o máximo que eu posso atender, que eu tenho condições ou que me procuram, são 15 de um e 10 do outro. Então é um fator limitante que a gente vai tratar sobre isso na nossa próxima aula, inclusive com esse mesmo exemplo. Então nós temos aí as minhas variáveis. E o que são minhas variáveis? São x1, vou até apagar aqui rapidinho. Vamos lá. x1 é igual a quantidade de clientes pessoa física era para fazer pessoa física e x2, que é a minha segunda variável, é a quantidade de clientes pessoa jurídica. Então nós temos aí. O que é que eu quero saber? Quantos clientes pessoa jurídica eu tenho que atender? Quantos clientes pessoa física eu tenho que atender para ter o maior faturamento possível? Esse é o X da questão. Então, o que é que nós vamos ter aí? Mais uma vez, lucro maximizar vai ser igual. Quanto é que eu cobro por um cliente pessoa física? Um salário mínimo, certo? Então, está lá um salário mínimo vezes x1. Mas quanto é que eu cobro para um cliente pessoa jurídica? 3 salário mínimo vezes x2. Então, bem aqui está a minha função. Então, o que eu quero saber é o quê? Quantos clientes, ou seja, x1, quanto x1 precisa ser? Quantos clientes pessoa física eu preciso atender? Quantos clientes pessoa jurídica eu preciso atender a 3 salários mínimos para eu ter a maior quantidade possível de faturamento, para ampliar o meu faturamento? Mais uma vez a gente pode se questionar e dizer assim, não faço assim, já que o cliente pessoa jurídica, né, paga mais, né, vamos atender só pessoa jurídica e ponto final. Só que, né, faz parte do negócio atender os dois tipos de clientes. Então eu tenho que ter uma equação levando em consideração que eu posso atender e ter uma demanda de no máximo 15, né, pessoa física e no máximo 10 pessoas jurídicas. Tenho que equacionar de tal maneira que eu tenha o maior faturamento possível, né, o maior lucro possível. Então essa é a resolução do modelo da função dessa questão aqui. Então assim a gente finaliza essa primeira parte, que a gente entenda. Eu espero que depois dessa aula vocês tenham compreendido de maneira clara como é que a gente chega até essa primeira etapa aqui, que é a função, né? O modelo de fato. Porque agora nós vamos passar para limitações e depois, no próximo capítulo, no capítulo 3, nós vamos começar de fato na resolução dessas questões, certo? Espero que todos tenham compreendido. Desejo um forte abraço a todos e qualquer coisa me mandem mensagem, me perguntem para a gente esclarecer um pouco melhor. Tá? Até breve.